Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de maio é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e mestre em Direitos, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela mesma instituição, é professora, escritora e ativista. Depois do diagnóstico do filho, passou a atuar no cenário do autismo no Brasil, com ênfase em questões como direitos de autistas e das pessoas com deficiência. Com essas credenciais, Tatiana Takeda é a nossa entrevistada do mês no Espectros. Tatiana, muito obrigado por você ter topado o nosso convite para poder falar sobre várias questões relacionadas ao autismo e à sua trajetória. Eu falei aqui um pouco sobre o seu currículo, um pouco por cima, mas do ponto de vista pessoal, quem é Tatiana Takeda? Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Thiago. E Tatiana Takeda é, primeiramente, a mãe do Theo Luiz e da Ana Tereza. Porque antes do Theo Luiz e da Ana Tereza, Tatiana Takeda era apenas uma professora universitária, advogada que atuava junto ao meio ambiente. E com a vinda dessas duas crianças que mudaram a minha vida de cabeça para baixo, eu me vi atuando, mudando a minha vida profissional completamente e atuando aí junto aos direitos da pessoa com deficiência, especialmente na defesa dos direitos da pessoa autista. Mas, primeiramente, sempre a mãe dessas crianças que me construíram. Nós vamos conversar bastante sobre essas questões da maternidade e também dos direitos, mas antes disso, você sempre foi de Goiânia ou você tem sua origem em outro lugar? Eu sou de Goiânia. Aqui em Goiás nós temos um jargão que se chama goiano do pé rachado, né? Quando você realmente é um goiano nascido. E eu sou daqui, embora eu tenha aí uma descendência, né, oriental por parte de pai, mas a minha raiz toda é em Goiânia, cidade na qual eu nasci, cresci, atuo profissionalmente e pretendo ficar aí por muitos e muitos anos. E por que estudar direito? O direito ele surgiu de uma vontade de defender, né? Eu acho que quando a gente escolhe o direito, ou você quer prestar concurso, ou você quer defender pessoas, ou você não quer nada, né? Então, no meu caso, eu sempre gostei de defender as pessoas e o direito ele se casou muito com aquilo que combinava comigo. E em relação à sua trajetória no direito, você identificava desde o começo uma vocação para a docência? Como é que foi esses caminhos profissionais que você tomou na sua área? A docência chegou muito cedo na minha vida. Eu me formei em Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil e tive a oportunidade de fazer uma seleção na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Felizmente eu passei nessa seleção e já ingressei como docente. Na época eu era uma das professoras mais novas da universidade e olha só, já se foram 18 anos de docência e no início muito apegada ao direito do meio ambiente, muito apegada ao direito das águas. Eu me recordo muito bem que os meus amigos da AGU me chamavam de menina das águas, né? Porque eu publicava muitos artigos a respeito dos direitos das águas. Inclusive, se o pessoal olhar aí meu currículo aí na internet, eles vão achar muita coisa aí sobre meio ambiente, né? Que era uma paixão que eu tinha. Fiz um mestrado, 3 pós para atuar nessa área. Mas apareceu um rapazinho na minha vida, alguns anos depois, e me despertou para uma outra área do direito, que era o direito das pessoas com deficiência. Veja só você, Thiago, que no primeiro dia de diagnóstico do Theo Luiz, ele já foi discriminado. Nesse dia eu tive certeza que eu teria que mudar completamente a minha vida profissional se eu quisesse acompanhar e defender o meu filho da forma adequada. Você falou muito sobre a questão do meio ambiente. Depois que você começou a atuar
mais intimamente ligado ao direito das pessoas com deficiência, você continuou produzindo sobre a questão do meio ambiente? Ou foi uma mudança de rota, assim, 100% e isso não faz parte muito da sua produção hoje? Foi uma mudança 100%, Thiago. Na época, eu trabalhava com meio ambiente, já trabalhava no Tribunal de Contas, onde eu trabalho até hoje, já dava aula na PUC, né, onde dou aula até hoje, e também eu tinha uma coluna jurídica de um jornal diário aqui do estado de Goiás. E nessa coluna eu falava de todas as áreas do direito, né, o que sempre me deu a oportunidade de ser uma pessoa multidisciplinar. Eu também participava muito de programas de televisão, eu escrevia muito, né? Quem me acompanha aí nas redes sabe que eu escrevia aí um a dois artigos por semana, né? Na área aí do direito, principalmente do direito do meio ambiente, mas a partir do momento que eu senti necessidade de estudar os direitos da pessoa com deficiência, que lá atrás era tão tímido, né? Era muito tímido quando eu comecei a estudar, eu tive que abdicar das outras áreas. Claro que não completamente, afinal de contas, sou professora universitária, dou aula de processo civil, né, e prática civil, e eu não poderia aí deixar de estudar, né, para poder dar aulas de qualidade para os meus alunos. Mas eu acabei abandonando a área do meio ambiente e me dedicando muito à área dos direitos da pessoa com deficiência. Na época não existia uma especialização nesse sentido, a primeira especialização que eu tenho conhecimento que teve nessa área aqui no Brasil, eu fiz o projeto e apresentei para uma empresa que comprou a ideia e fizemos aí a primeira turma, né, de direitos da pessoa com deficiência há alguns anos atrás, mas como eu não tinha acesso a uma pós nesse sentido, eu me vi aí compelida a fazer outras pós, outras especializações que fossem ao encontro da minha necessidade. Então, eu me especializei em direito educacional, me especializei em ensino estruturado para autistas, me especializei em direito da criança, do adolescente, também do idoso, e sempre que aparecem cursos de extensão, cursos de pouca ou longa duração, eu procuro estar sempre aí tentando me atualizar de tudo que está acontecendo. Afinal de contas, a gente que está na docência, a gente não pode viver de notícia de internet, né, Tiago? A gente tem que ser mais pragmático, a gente tem que ser mais fundamentado. Então, eu procuro sempre estar fazendo cursos com pessoas que eu admiro, com professores que eu sei que estão passando ali uma informação de qualidade. Um pouco antes, você falou sobre o seu filho, Theo, o quanto que ele mudou a sua vida do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. E uma pergunta que eu sempre faço aqui no Espectros para os entrevistados que são familiares de autistas, principalmente mães e pais, é se eles chegaram a ouvir falar sobre autismo antes do diagnóstico dos filhos. Você teve alguma referência sobre o que era o autismo, a palavra autismo antes do diagnóstico do seu filho? Tiago, o autismo chegou aqui em 2011, né? E a única notícia que eu tinha de autismo era o Dustin Hoffman, Dustin Hoffman, em Rayman. E no dia que eu fui na consulta de 4 meses do Theo, eu falei para o pediatra dele, olha, doutor, o Theo ele é diferente, né? Porque nós éramos 7 amigas que tiveram filhos ao mesmo tempo. Então, assim, dava para comparar os bebês, embora eu fosse uma marinheira de primeira viagem. E o Theo Luiz, no início eu achei que ele era cego, fiz o teste do olhinho 2 vezes, depois eu achei que ele era surdo, fiz o teste da orelhinha 2 vezes, a fono até brigou comigo. E comecei aí a correr atrás, porque eu achava que ele tinha alguma coisa, né? Então, com 4 meses, o médico achou que era muito cedo para eu ficar vislumbrando aí algum tipo de problema, né? E não me deu muita ideia, não. Aí, na consulta de 5 meses, eu estava meio brava, porque ele não me deu muita atenção na de 4, e não falei nada, não. Mas aí, na de 6 meses, eu não aguentei. Aí eu falei, doutor, o Theo é diferente. O Theo, o desenvolvimento dele é diferente dos outros bebês. O Theo não gosta que eu pego, o Theo
se ele ficar quietinho lá no canto dele, para ele tá muito bom. Ele não interage com ninguém. E reclamei de várias coisas, né, com relação a ele. Aí o pediatra virou para mim e falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos investigar autismo. Eu acabei de chegar de São Paulo de um evento que inclusive estava falando de autismo. Veja só você que nessa época, Tiago, os médicos já estavam despertando para o assunto, né? E é engraçado a gente falar isso de uma data tão próxima, né? Mas infelizmente é isso. Os estudos com relação ao transtorno do espectro autista são relativamente novos, né? Assim como o próprio direito da pessoa com deficiência é muito novo. E assim foi o início, né? Foi assim que a gente recebeu a notícia do autismo do Theo Luiz. O seu relato me traz também uma perspectiva, pelo menos em relação aos entrevistados dessa época, né, início da década de 2010, que apesar de hoje nós falarmos muito sobre o diagnóstico precoce para também a intervenção precoce, os diagnósticos de autismo no Brasil, eles são bastante tardios e você conseguiu até cedo, né, em relação à média da população. Você acha que isso se deve ao seu olhar atento ou você também teve sorte de encontrar os bons profissionais? Como é que foi isso? Foi um mix, né? Primeiro porque eu tenho meu hiperfoco, né? Como uma boa TDAH, eu tenho um hiperfoco muito grande, então, inclusive, é muito comum aqui, Thiago, você me fazer uma pergunta e de repente eu até responder outra, aí você me chama atenção, tá? O Theo Luiz, ele tinha características muito fortes, tanto é que ele foi diagnosticado na época, né, chamava autismo grave, né, usou-se a tabela CARS para fazer o diagnóstico dele, mas eu fiquei 1 ano para conseguir esse diagnóstico dele, embora a gente já soubesse que ele fosse, parece que os médicos tinham um pouquinho de medo de dar o diagnóstico para o Theo, pelo fato dele ser pequenininho demais, né, então eu peguei o diagnóstico do Theo Luiz em mãos somente quando ele tinha 1 ano e meio. Peguei esse diagnóstico numa quinta-feira, 3 horas da tarde, na Associação Pestalozzi de Goiânia. O Theo foi analisado por uma equipe multidisciplinar, capitaneada aí pelo falecido Dr. Vander dos Santos Anjo, maravilhoso. E nesse dia, eu tinha 1% de esperança que o Theo não fosse autista. Mas quando elas disseram que ele era autista, eu chorei, Thiago. Eu chorei porque eu tinha 1% de esperança que ele não fosse. Eu chorei, mas eu chorei aquele dia. No outro dia eu acordei cedinho e fui olhar a escola pro Theo, porque na minha cabeça, né, ainda tão imatura, eu achava que o Theo tinha que socializar. E já fui olhar a escola para ele. E foi nesse dia, nesse primeiro dia pós-diagnóstico, que o Theo sofreu as primeiras discriminações em razão da deficiência dele. Eu não sei se eu devo perguntar sobre a situação em si, mas eu sei que existem alguns desafios em relação à questão do autismo no contexto educacional. O primeiro é a questão do acesso, né? Que muitas escolas recusam matrícula. No caso, foi uma recusa de matrícula? Foi, Thiago, olha só, eu moro num setor onde existem 5 escolas, né? Então eu pensei assim, eu vou visitar as 5 escolas e vou deixar a melhor por último. Fui na primeira escola, a menina coordenadora, uma menina novinha, me apresentou a escola e o Theo no carrinho, né? Ela me apresentou a escola e eu achei a escola bonitinha e tal. Ela virou para mim e falou assim: ele é tão quietinho, né? Eu falei assim: não, ele é autista. Aí, você acredita que ela me deu parabéns? Né? Aí eu pensei assim, gente, não sabe nem o que tá falando, né? Fui na segunda escola, que também era menorzinha, e falei que o Theo era autista. A menina apontou para uma menininha que estava num tanque de areia e virou e falou assim: ah, ela também tem problema. Ela teve uma febre muito grande quando nasceu e ficou assim. Aí eu só peguei o Theo e saí, né? Fui para a terceira escola. Cheguei na terceira escola, era uma escola bilíngue, e a coordenadora, que era uma psicóloga, me recebeu muito bem, sabe? Mas, Thiago, quando eu disse que o Theo era autista, ela virou para mim e falou assim:
Ah, mas então por que você não coloca ele naquela escola, lá naquele setor? Porque eles estão acostumados com crianças como ele. Eu fiquei tão chateada. Primeiro de estar conversando com uma psicóloga e ouvir aquilo. Fiquei muito chateada. Peguei o Theo, fui para a quarta escola. Na quarta escola, a menina recebeu muito bem, né? E disse que tinha mais 2 crianças autistas lá e que ele seria muito bem recebido, né? Se eu escolhesse aquele lugar. Gostei, uma escola bem pequenininha, sabe? Estilo berçário. Mas eu estava muito interessada, era na quinta escola. Porque a quinta escola é uma escola grande, famosa, que tem em várias cidades. E eu pensei assim, é lá mesmo, né? Entrei na escola, a diretora estava lá, me recebeu, me mostrou a escola. E eu olhava para... E o Theo já estava dormindo nessa altura do campeonato, ele estava no carrinho dormindo, porque ele já tinha mamado já umas 2 vezes nessa ida e vinda nossa para lá e para cá. E passeando com ela pela escola, eu ficava pensando, gente, que escola maravilhosa, é a escola que eu queria ter estudado. Tanto brinquedo, sabe? Uma estrutura sensacional. E aí passou uma criança com síndrome de Down. E eu comentei, vocês estão respeitando a inclusão aqui. Eu não tinha falado que o Theo era autista ainda. Aí ela, não, nós temos 2 crianças com síndrome de Down, mas essas crianças, elas são muito dóceis. Ela usou esse termo, Thiago. Elas são muito dóceis. E, além disso, eles têm monitores que os pais pagam para olhar eles aqui dentro da escola. O problema são os autistas. Quando ela disse o problema são os autistas, foi como se tivessem enfiado uma faca nas minhas costas e mexido, sabe? Eu fiquei tão, assim, chateada, mas tão chateada, que eu já dispensei o restante da escola, falei que eu tinha que ir embora, peguei o Theo, que estava lá dormindo, e fui embora. Aí eu fui embora para vir para casa. E eu fiquei pensando, gente, e agora? Né? E agora? Como que vai ser? Eu fiquei 1 ano atrás do diagnóstico do Theo, fui em dezenas de profissionais e estudei, já sei o que ele tem que fazer na área da saúde, as terapias, mas eu esqueci que eu sou advogada, eu esqueci que eu sou professora de direito. Hora nenhuma, em 1 ano, eu pensei nos direitos do Theo. Hora nenhuma. Eu fui me ater que eu deveria defender o meu filho no primeiro dia de diagnóstico dele. Até então eu estava preocupada com terapia, com socialização, né? E isso num período perto da lei berinispiana e antes da lei brasileira de inclusão, né? Nesse momento a lei já tinha entrado em vigor, né? Já tinha passado a vacatio legis, ela já estava entrando em vigor já. Mas assim, ainda muito timidamente, ainda pouco conhecida, né? E aí foi o momento que eu comecei a estudar a política nacional, né, dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e perceber que era muito mais que isso. Eu comecei a perceber que os direitos num todo da pessoa com deficiência são muito fortes, porque a gente tem uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência que aconteceu em 2006, que foi recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, Thiago. Isso quer dizer que tudo que foi dito nessa convenção está abraçado na nossa Constituição Federal, que é a norma máxima que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos uma legislação de primeiro mundo. Nós temos uma convenção, nós temos uma lei brasileira de inclusão, nós temos uma lei de cotas, Thiago, de 1991. Nós temos aí tantas normas que fazem com que o arsenal jurídico brasileiro seja um dos melhores do mundo. No entanto, nós temos aí muita dificuldade para colocar em efetividade essas letras aí que estão nas leis. Você foi trazendo a sua história sobre a sua primeira experiência com a questão da matrícula do seu filho, e isso também me fez lembrar de outros relatos relacionados a como encarar e como reinterpretar uma
uma quebra de expectativa, porque muitas vezes as famílias, elas, ao planejar, pensar numa criança, pensam numa criança sem deficiência. E muitos atravessam essa fase que muitas vezes chamam de luto muito rápido, tem alguns que falam que é um processo cíclico. Como é que você observa essa questão do luto no autismo? No meu caso, o meu luto, ele foi antes do diagnóstico, porque eu precisava do diagnóstico, né? E eu pensava, será que é autismo mesmo? E se for uma outra coisa, como que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? E eu fiquei muito assim, o meu hiperfoco foi todinho para isso, né? E, e eu sofri muito, sabe, antes do diagnóstico, sofri demais. Eu disse para você que no dia do diagnóstico eu chorei, mas depois disso, Thiago, eu chorei só mais 2 vezes, porque eu pensei, agora é comigo, né? Depois do diagnóstico do Theo, meu marido entrou em luto, as avós entraram em luto, então eu não podia estar em luto. E eu tinha passado, 4 anos antes, por uma perda do meu irmão. E quando meu irmão se foi, a minha mãe entrou em luto, o meu outro irmão entrou em luto, e eu não podia entrar em luto, porque eu tinha que cuidar deles. E foi o mesmo sentimento que eu tive com o diagnóstico do Theo. 2 avós e um pai que tinham tanta expectativa e que sofreram muito. E acabou que eu não me permiti esse luto, mas eu já tinha vivido essa ansiedade, esse sofrimento, essa busca, né? Então, meu luto ele foi um pouquinho diferente dos demais, ele foi antes. No entanto, esse luto que 99% dos pais têm, né? Na verdade, assim, eu nem sei se usar o termo luto é adequado, sabe? Às vezes eu acho muito forte, sabe? Mas, utilizando aí, né? É legítimo, é uma quebra de expectativa, como você disse, né? Principalmente quando a gente está falando de um nível de suporte avançado. Quebra tudo, aquelas expectativas, até a pessoa entender que ela só tem que adaptar de novo as expectativas dela. O luto, ele é legítimo. No entanto, ele não pode durar muito, porque se ele durar muito, isso faz com que a criança ela seja prejudicada. Porque quando não há aceitação, não há tratamento, não há inclusão. Sim, tudo pode ser feito de uma forma menor do que poderia. Então, o meu pensamento é esse, é legítimo, mas não pode durar muito não, Thiago. E em relação ao período que você conseguiu acesso a esse diagnóstico, a comunidade do autismo, ou aquilo que a gente pensava ser a comunidade do autismo em relação a hoje, era muito diferente. E conforme vão chegando pessoas novas na comunidade, talvez elas não tenham a percepção de como eram as coisas. Apesar que quem é dos anos 80, quem é dos anos 90, tem uma perspectiva totalmente diferente. Mas eu queria te perguntar, o que você tinha de acesso à comunidade do autismo naquela época? Tanto em relação a profissionais, quanto a outras pessoas com a mesma experiência que você, na internet, enfim. Com relação à internet, a única coisa que tinha era um blog da Andrea Werner, que ela tinha acabado de abrir, né? Que ela morava, inclusive, eu não lembro se ela morava na Suécia ou na Inglaterra, porque ela morou nos 2 lugares, e ela começou a escrever sobre as características do filho dela. Então era o único blog que existia. E aí eu, coincidentemente, né, porque como eu sempre fui escritora, eu já escrevia para muitos jornais, escrevia para revistas, e coincidentemente a editora de uma plataforma feminina que tinha acabado de abrir no estado de Goiás, que se chamava Ludovica, né? Era uma plataforma feminina da Rede Globo aqui em Goiás, junto à TV Anhanguera. Ela conhecia o meu trabalho, né, na área do meio ambiente, como também colunista, né, de jornal, de coluna jurídica, e sabendo que eu tinha um filho com autismo, ela me convidou para ter um blog nessa plataforma feminina que se chamava Ludovica. Então a gente fundou o blog Viva a Diferença. E eu fui aí, acredito, a segunda blogueira, né, mais conhecida aí do Brasil, quando a gente começou a falar aí do Theo Luiz.
E esse blog, ele era semanal, a gente escrevia bastante, e ele culminou num e-book, né? O que você precisa saber sobre autismo, com muitos artigos escritos aí até o ano de 2017. A Andrea apareceu aqui no Espectros no mês passado e é legal você contar essas histórias porque elas se cruzam, né? Vocês são mães de Tels também. Exatamente. Conheci a Andrea, né? A gente foi dar uma palestra no Té Abraço. O Té Abraço foi o primeiro evento internacional sobre autismo no Brasil. E foi engraçado que eu não conhecia a Andrea não me conhecia, a gente só se conhecia eu via o blog dela e ela via o meu. E a dona do evento, acho que ela pensou que nós éramos amigas, mas na verdade a gente não se conhecia ainda, né? E ela colocou a gente no hotel para dormir no mesmo quarto. E foi aí que nasceu a amizade. Poxa, que interessante, né? Porque hoje a comunidade do autismo, com a quantidade de pessoas que têm chegado, seja familiares, sejam profissionais, sejam pessoas diagnosticadas com autismo, elas têm essa oportunidade de criar vínculos, mas era uma coisa muito difícil de se pensar há 15, 20 anos atrás, né? É interessantíssimo, Thiago, essa relação com essas pessoas ligadas ao movimento de defesa das pessoas autistas, ela me trouxe tantos presentes, tantos presentes. Eu tenho amigos muito queridos, pessoas que eu admiro demais, que hoje fazem parte aí do meu círculo de amizade. E eu posso te dizer que às vezes as pessoas acham que quantas pessoas já viraram para mim e falaram assim: "Ah, minha filha, mas Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar". Aí eu falo: "Não, mas Deus não me deu cruz, não. Deus me deu uma oportunidade. Ele me deu a oportunidade de poder conviver com meu filho e poder aprender com ele. Porque, Thiago, a gente aprende demais, demais. E não tem jeito da gente não se tornar. Eu sei que pode parecer piegas, assim, um jargão, mas não tem jeito da gente não deixar de ser uma pessoa melhor. Porque quando você convive com uma criança de nível 2, 3 de suporte, no meu caso, adolescente, né, que tem comportamentos muito inadequados, a gente aprende a ser mais simples, a gente aprende a olhar as coisas com mais simplicidade, né? E hoje eu percebo isso, que eu olho as coisas com mais simplicidade, e esse movimento, ele me trouxe pessoas maravilhosas, e o Theo me trouxe uma vida, assim, muito diferente. Mas eu não estou romantizando não, tá, Thiago? Estou romantizando não, porque nós sabemos aí o que a grande maioria das mães solo passam, né? Nós sabemos que teve uma pesquisa, eu fui até atrás dessa pesquisa, que fala que 78% dos pais abandonam os filhos com deficiência até os 5 anos de idade. E realmente é perceptível. Quando eu frequentava a Associação Pestalozzi de Goiânia, na primeira vez que eu fui, a primeira vez que eu levei o Theo no tratamento, eu me recordo que eu cheguei e sentei lá do lado de fora, onde as mães ficavam sentadas esperando os filhos. E olha eu falando das mães. Por quê? Porque lá só tinha um pai. O resto todos eram mães. E esse pai ia porque ele ia ajudar a mãe, porque a cadeira de rodas do menino que tinha paralisia cerebral, acho que era muito pesada, ela não dava conta. E uma mulher, um dia, virou para mim e falou assim, ela apontou para minha aliança, virou para mim e falou assim, nossa, você é casada. E eu fiquei assim, ué, mas engraçado, comentário mais sem noção, né? Fiquei assim. Mas, Thiago, 2 meses depois eu entendi tudo. A grande maioria daquelas mulheres ali eram sozinhas. Sozinhas. Mulheres que viviam de BPC porque elas não têm condições de trabalhar. Porque você trabalha para pagar uma pessoa para olhar o seu filho? É melhor você pagar o seu filho e receber o BPC, não é? Então, a partir daí, eu comecei a compreender que a grande maioria dessas famílias, elas estavam numa situação de pobreza e à margem da nossa sociedade. Sabe por quê? Porque quando eu ia no shopping,
eu não via crianças autistas, como eu vejo hoje. Quando eu ia no aeroporto, eu não via crianças autistas, como eu vejo hoje. Então, assim, eu acho que nesses 13 anos para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Porque de tanto a gente falar, de tanto a gente defender, a gente vai quebrando paradigmas e as pessoas vão se acostumando. Quantas foram as vezes que eu fui abordada por familiares e amigos que disseram que não sabiam como lidar com o Theo, não sabia se cumprimentava, não sabia se tentava conversar com ele, não sabia. Gente, faz do jeito que você faria com qualquer outra criança. É só isso que ele precisa. E é uma mudança cultural muito forte, ao mesmo tempo também ocorreu uma mudança na legislação, várias legislações relacionadas ao autismo, tanto a nível nacional, estadual, municipal, né? E isso pensando na capilaridade do país. E com a sua experiência ao longo desse tempo também, discutindo direitos de autistas e de outras pessoas com deficiência, eu queria te perguntar qual que é o direito das pessoas autistas que é mais violado no Brasil atualmente, na sua perspectiva, e por quê? A dignidade, Thiago, a dignidade. O princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio esteio da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele é o esteio da nossa Constituição Federal, tanto é que ele está lá no artigo 1º da nossa Constituição. Porque quando você fala de dignidade, você está abarcando tudo aquilo que afeta a pessoa. E eu percebo, com tanto desrespeito na área da saúde, na área da educação, na área do lazer, na área do esporte, na área do transporte, né, e tantas outras áreas, que o principal é a dignidade, porque o que mais nós temos são barreiras, e principalmente barreiras atitudinais. Eu estou falando de discriminação, preconceito, de capacitismo, de assédio moral e de bullying. Então, a pessoa autista, ela é a vítima perfeita para essas barreiras atitudinais. E, muito provavelmente, o que mais é prejudicado nas pessoas é a dignidade dela de ser pessoa. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Atualmente, várias, na verdade, seccionais da OAB no Brasil têm várias ações relacionadas ao autismo. Se a gente dá uma olhadinha rápida, tem cartilhas, tem livros com coletâneas de artigos, audiências públicas. Qual que é a contribuição que as famílias têm nessa participação, na sua perspectiva? É uma capilaridade dos familiares que recebem o diagnóstico de autismo dos filhos e que têm essa atuação na área do direito? Eu acredito que sim, Thiago, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço que atuam na área do direito possuem uma ligação com alguém que está dentro do espectro. Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um primo, né? Mas você pode ver que é muito comum. São raras as pessoas que não têm, muito poucas mesmo. E eu acho o máximo essas pessoas que não têm essa ligação e estão ali dispostas a estudar, a trabalhar nessa área, porque a área do direito, nós temos aí o curso de direito como o curso mais procurado do Brasil, né? E com muitas vagas, né? Veja só quantas universidades são. Ele abraça todo mundo, né? É uma área nova que ela vem aí do direito humano, né? E tem espaço para todo mundo. Então, tem vários pais que estão aí atuando na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, né, como servidores públicos, que têm essa vontade de direcionar os estudos para essa área. E casa muito bem, né? E quanto mais pessoas nós tivermos aí estudando, e eu sempre falava isso para os meus alunos, né?
Nós formamos aí muitos e muitos alunos na especialização, e quanto mais melhor, porque o que a gente precisa são de multiplicadores. E quando nós temos multiplicadores especialistas, né, que têm legitimidade para falar, é muito melhor. Porque nós vivemos hoje, Thiago, num mundo muito esquisito, né? Porque hoje nós temos acesso a tudo e ao mesmo tempo a gente não tem acesso àquilo que realmente importa. A internet, ela te traz tudo, mas quando você quer alguma coisa específica e com fundamentação, você tem mais dificuldade para achar, né? Então, eu ainda bato na tecla que as pessoas têm que estudar, né? A gente não vive só de notícia, então a gente tem que estudar. E essas famílias têm um papel, assim, importantíssimo, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil tem. Eu estive como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB de Goiás, até agora no final do ano, e foi, assim, um triênio de muito trabalho. Nós terminamos o triênio com 256 ações relativas à busca dos direitos da pessoa com deficiência, que abarca juntamente aí o direito da pessoa autista. Então, nós temos aí essa comissão em todos os estados, né? E essa luta incessante pelos direitos dessa parte da população que é muito expressiva. Quando a gente fala de pessoa com deficiência, Thiago, a gente está falando de 18,6 milhões de pessoas no Brasil. Isso é o equivalente, de acordo com a PNAD contínua, a 8,9% da população tendo algum tipo de deficiência. E não é novidade, né, para o pessoal que está ouvindo, que parte substancial desse número que eu acabei de citar é de pessoas autistas que também podem ter outras deficiências, porque é muito comum a pessoa com síndrome de Down ter autismo, a pessoa com paralisia cerebral ter autismo, né? Uma pessoa cega, uma pessoa surda também ser autista. É muito comum, é uma conjugação. E eu acredito que a gente tem que atuar aí na defesa, pais, entidades, movimento, na defesa de todos. Inclusive, sobre essa questão da deficiência múltipla, eu queria te perguntar se você avalia que o nível de discussão que a gente tem hoje na comunidade do autismo em relação a essa intersecção do autismo enquanto deficiência com outras deficiências é uma discussão madura ou a gente precisa de mais? Eu acho que a gente tem que amadurecer muito ainda, Thiago. Muito, né? Porque quando a gente tem unidade, né, entre as deficiências, quando a gente traz um conceito de pessoa com deficiência que abarca a pessoa autista, e olha só, a gente teve uma política nacional do direito da pessoa com transtorno do espectro autista que veio para dizer que a pessoa autista é pessoa com deficiência, né? Olha só, pessoa autista é pessoa com deficiência, ou seja, a gente está falando de um conceito de pessoa com deficiência e temos aí que lutar por todos igualmente. Eu acredito que dá para a gente fazer um movimento mais forte, unindo todos, porque imagina só, Thiago, imagina se os cegos dissessem assim, não, a gente vai ficar separado, ou os surdos, ou o pessoal da paralisia cerebral, ou o pessoal da síndrome de Down, né? Perde a força, o movimento perde a força. E eu particularmente entendo que quando nós estamos todos juntos, nós somos mais fortes. E é assim que a gente tem mais condições de poder conquistar direitos para esse grupo. É estando todos juntos e lutando por um ideal comum. E falando sobre direitos, eu queria te perguntar sobre a sua produção, porque você falou, inclusive, sobre o livro que reuniu textos do portal Ludovica, mas você também tem colaborações com outros escritos, né, seja como coautora, e também o livro Autismo e Jurisprudência, que você pode me corrigir se eu estiver errado, mas se não me falha a memória, já está na 2ª edição. Qual foi o propósito dessa obra e qual que é o principal ganho que ela traz, principalmente para quem quer se informar sobre essa questão dos direitos de autistas?
Hoje a gente vive num mundo em que a gente precisa das coisas mais rápidas e a gente trabalha demais, Thiago. A gente tem que trabalhar fora de casa, a gente chega em casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, são tomadas de decisões o tempo inteiro. E quando a gente tem obras ali do lado da nossa cabeceira, né, com leis, com julgados já prontinhos ali para serem lidos, tudo torna mais fácil, porque não é todo momento também que você quer sentar num computador ou pegar um celular. Eu, particularmente, eu sou daquelas que adora pegar no papel, sabe? Eu amo um livro. E a ideia da gente estar fazendo esse livro Autismo, Legislação e Jurisprudência é facilitar a vida das pessoas. Então, nós trazemos ali todas as leis federais, trazemos muitos julgados e a pessoa que compra o livro, ela ganha um código, né, para entrar lá no app da editora e ter acesso a todas as normas estaduais relativas aí ao direito da pessoa com transtorno do espectro autista. Também tivemos a participação em outros livros e, assim, eu fiquei muito feliz de, em 2024, poder ter participado de 2023 para 2024, aliás, de um livro feito pelo pessoal do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, um livro em homenagem à ministra Laurita Vaz, e nesse livro a gente pôde publicar um capítulo falando sobre a importância da tríade da inclusão escolar, que é um momento em que eu faço aí a defesa da adaptação curricular, da capacitação docente e do profissional de apoio escolar quando necessário. E além desse livro, também temos aí talvez aquele que ficou mais famoso no Brasil, né, que é o TEL, Poucas Palavras, Muitos Sentimentos, que é a história da inclusão escolar do Theo Luiz, meu filho, que foi observado por uma artista durante muito tempo. A Adriana Mendonça, ela é uma artista plástica, e o filho dela estudava na sala do Theo. E ela observava todo dia a gente entrando na escola, a gente chegando na escola. Eu, o Theo, e depois, um pouquinho mais tarde, eu, o Theo e a irmãzinha dele. E ela disse que achava muito interessante, porque cada dia a gente chegava de um jeito. Um dia eu chegava com 2 meninos, segurando 2 meninos, no outro dia eu chegava correndo atrás, no outro dia eu chegava gritando, volta aqui, no outro dia eu chegava empurrando, no outro dia... Era cada dia um flash, né? E isso chamou muita atenção dela, e ela começou a fazer desenhos da gente. E um dia, ela me apresenta esses desenhos. Eu fiquei embasbacada, porque ela é muito artista, ela desenha muito bem, ela é uma artista premiada no Brasil, né? Tem vários livros premiados, e eu não sabia, né? Eu não sabia disso. E a gente resolveu, então, fazer o livro Theo. E você acredita que a gente demorou 7 anos para fazer o livro Theo? Por quê? Ela muito ocupada, eu muito ocupada, né? A gente conversava de 6 em 6 meses e andava um pouquinho. Mas ela já tinha todos aqueles desenhos e a gente entrou com o texto, ela com os desenhos, ela ajudou nos textos também. E no final das contas, o livro ficou muito lindo. E hoje nós temos aí um feedback maravilhoso de todos os estados do Brasil, né, a respeito de Theo, Poucas Palavras e Muitos Sentimentos. E a curiosidade com relação a isso é que logo depois que a gente lançou esse livro, em setembro de 2023, o Theo começou a falar que nem um doido. Assim, mas o menino, assim, a língua do menino soltou e começou a falar, só porque ele fala, muita estereotipia vocal, né? Mas assim, ele era um menino silencioso, de repente ele virou um menino barulhento, né? E a psicóloga dele morre de rir de mim, porque ela falou assim, que no dia que eu levei o Theo, na primeira vez, na consulta dela, lá na sessão dela, ela falou assim, e o que você espera da gente? Aí eu respondi assim, eu espero que vocês façam com que o Theo fale bastante, né? E olha só, hoje o Theo fala bastante. Ou seja, objetivo cumprido. Tatiana, mais de 10 anos depois da sua primeira introdução ao autismo, digamos assim,
e convivendo, vivendo, né, em vários lugares do Brasil, viajando com palestras e etc., eu queria um olhar seu, uma perspectiva sobre o autismo em Goiás e especificamente em Goiânia. O que você vê de avanços do que tem rolado na comunidade do autismo em Goiânia? Qual que é o seu vínculo hoje com a comunidade? Eu sou mais ligada à OAB, né, Tiago? Porque sempre que as pessoas me convidavam para entrar nos grupos, eu respondia assim, gente, eu não vou entrar em nenhum grupo, porque eu acho que o trabalho que a gente pode estar oferecendo, ele tem que ser oferecido para todos, né? Então, sempre envolvida com a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, e tendo aí também, dentro dessa comissão, a subcomissão de defesa dos direitos da pessoa autista, né? A gente sempre fez esse trabalho aí abarcando todo mundo. E assim, eu tenho muito orgulho da OAB de Goiás, que sempre deu muita força para a gente. Tudo que a gente levava para os nossos presidentes, sabe? Eles olhavam assim e falavam, tá, né? Eu nunca recebi um não, Thiago. Nunca recebi um não. E admiro muito. Hoje, a nossa presidente é a Luciana Prudente, né? Que com certeza vai continuar o nosso trabalho aí da forma mais adequada possível, porque ela é muito, mas muito dedicada. E o que a gente tem hoje em Goiânia e Goiás não é diferente do que a gente tem nos outros municípios, nos outros estados. A gente tem uma preocupação muito grande das pessoas com leis, sabe? E eu fico pensando assim, cada dia aparece uma lei que eu leio e fico assim, gente, mas isso aqui já tá, né? A gente já tem isso, escrever com palavras diferentes, né? E eu acho que a gente tem que focar mais na efetividade dessas normas. Eu acho que norma a gente já está tendo demais, né? Agora a gente tem que focar na efetividade, porque nós vivemos aí no início dos anos 2000 um momento de transformação, onde as pessoas autistas começaram a frequentar os espaços como pessoas autistas, né? Porque antigamente, principalmente quando a gente estava falando aí de um nível 2, um nível 3 de suporte, essas pessoas, elas não iam para a escola, elas não iam para o shopping, elas não passeavam, você não as via nas praças. Então a gente teve uma mudança muito grande. E esse pessoal aí que veio com tudo, né? A gente teve aí tantos diagnósticos precoces aí, principalmente de 2010 para cá, que a gente começou a ver esse público, o que a gente vê é que esses meninos, eles estão crescendo, Thiago, eles já são adolescentes, né? E a gente tem que começar a olhar para o mercado de trabalho, a gente tem que começar a olhar para outras situações, a gente tem que começar a entender que a universidade, ela tem que estar aberta para todo mundo. Quantas são as denúncias que eu recebo do Brasil inteiro de universidades, né, que não estão respeitando a inclusão da pessoa autista? Inclusive, com tanto. Tem gente que faz piada, né, com um autista na universidade. Ah, então você é autista, por isso que você é assim. Sabe? A gente não pode aceitar isso. Então, a gente está num momento que a gente tem que falar muito também do adulto. Porque nesses últimos anos a gente falou muito das crianças, e estava certo a gente falar das crianças por conta desse diagnóstico precoce, dessa intervenção precoce, mas assim, o próprio Ministério da Saúde, ele veio, a gente teve as diretrizes de 2013, tivemos as linhas de cuidado de 2015, né? Tantas outras normas aí, mas está na hora da gente virar agora, Thiago, para falar do adulto. E aqui no Espectros a gente sempre fala de muitas questões centradas no autismo, porque às vezes a vida dos nossos entrevistados é centrada no autismo, né? Acaba sendo uma questão muito, muito fundamental. Mas fora disso, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Ver séries. É o meu prazer. Como a gente tem uma vida muito intensa, né? Eu trabalho no tribunal, sou advogada, também dou aula, tenho as pós-graduações, acompanho meus filhos na terapia, tenho a minha casa, né? Muitas atividades. Não é sempre que a gente tem oportunidade para colocar os pezinhos para cima, ligar um ar-condicionado e abrir uma garrafa de vinho, né? E
fazer aquilo que eu mais gosto, que é ligar a televisão, poder assistir os meus doramas, bebendo meu vinhozinho, sozinha, Thiago, na minha cama, né? Sabe aquele dia que eu consigo falar pro meu marido assim: hoje você vai para casa da sua mãe, pega os meninos e vai, porque hoje eu não tenho que fazer nada, eu preciso descansar, né? Mas isso para mim é muito importante eu ter esses momentos. E eu tô te falando isso, e eu falo isso para outras mães, eu falo para elas assim: olha, eu sei que não dá pra gente ficar fazendo isso direto, mas a gente tem que fazer, porque a gente precisa recarregar a bateria, porque a nossa vida ela é corrida, das 5 horas da manhã até a meia-noite. Então, é muito frenético, né? E isso a gente ainda está nova, mas a gente pode adoecer, e a saúde mental, ela não tem preço, ela leva inclusive com ela a saúde física. E a gente tem que cuidar do cuidador, né? Esse cuidador, ele tem que ser cuidado, e esses momentos que são de prazer, eles têm que ser desfrutados. É claro que a gente está falando do meu caso, mas eu conheço o caso de outras mães que o prazer delas é poder ter tempo, né, Tiago? Porque o problema nosso é tempo, né? Tempo e disposição, que às vezes a gente está tão cansado que não consegue. Com É dar, certeza. é dar uma volta no parque, é poder fazer a unha, Tiago. Porque quantas vezes a gente fica aí, não sei quantos dias, sem tempo para fazer a unha, ir no salão, se arrumar. Olha, tanto que a mulher gosta de ficar bem arrumada, de se arrumar, e às vezes o métier nosso aí, ele não colabora com a gente. Mas para aquelas pessoas que dizem assim para mim: ah, doutora, mas para a senhora é fácil, né? Porque a senhora tem condições. Eu falo assim: olha, a vida que a gente vive hoje é correndo atrás de dinheiro para pagar terapia, né? Vai tudo para filho, né? Assim, a gente não vive de glamour, não, e passando por perrengue todo dia. Mas eu sei que a grande maioria dos brasileiros passam por uma situação muito difícil, né? Então, quando eu tô com essas pessoas, com essas mães, e eu tô sempre com elas, né, nos cursos, nas palestras que eu dou aí no Brasil inteiro, eu falo para elas: olha, às vezes o que você precisa é de conseguir alguém que fique com seu filho meia hora para você sentar lá na praça, no silêncio, e poder curtir um silêncio, tranquila. Só isso que você precisa. Ouvir uma música que você gosta, né? Coisas tão simples, Thiago, que fazem tão bem pra gente. Porque tem coisa melhor do que você poder ter paz para você ouvir uma música, para você fazer uma oração com tranquilidade, para você arrumar o seu cabelo. Isso faz muito bem para a pessoa. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem o mais simples. Porque a gente está falando de famílias e a maioria das mulheres não conseguem dormir à noite. Porque, às vezes, o menino, que pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, ele não dorme à noite, né? Então, ela fica ali acordada junto. E as pessoas vão adoecendo. E, infelizmente, nós que participamos aí de grupos de, de rede social, a gente vê que parte dessas pessoas grande parte inclusive, estão adoecendo, estão fazendo coisas assim que contra a própria vontade, mas numa hora de desespero, sabe? Numa hora de desespero. E isso tudo porque a gente está falando de pessoas que não têm uma rede de apoio, a gente está falando de pessoas que estão adoecendo porque não tem políticas públicas de inclusão para elas. E isso aí é algo que a gente também tem que tratar. Além de olhar para esse autista adulto, a gente também tem que olhar para esses responsáveis legais. E quando a gente fala de responsável legal, é claro que eu estou me referindo daquelas pessoas que não têm independência, né? Porque é muito difícil você ter que olhar uma pessoa 24 horas por dia, correndo o risco de você dormir um pouco e ela fazer um mal a si própria ou para outra pessoa.
É muito complicado, mas infelizmente a gente vê isso aí em todos os lugares que nós vamos. Pessoas muito sofridas, Thiago. E os episódios aqui no Espectro são sempre encerrados com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e, no caso, a nossa entrevistada vai responder algo que faça sentido com aquele tema. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Hiperfoco. Último livro lido. As políticas públicas no direito constitucional fraterno. Uma viagem marcante. Barcelona. Um defeito. Ansiosa. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa que está viva ou quanto uma figura histórica. A imperatriz Cici da Áustria. Um sonho. Olha, não tem como a gente não sonhar com um mundo onde a gente tenha isonomia, onde a gente tenha as pessoas desfrutando de coisas parecidas. Eu acho que o meu maior sonho é sim a inclusão de todas as pessoas com deficiência, a inclusão social. Porque hoje nós temos uma discriminação muito velada, né? E é muito fácil para uma escola se dizer inclusiva, mas na verdade ela deixar uma criança autista trancada numa sala, alegando que ali ela vai se acalmar, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que mudar, e a minha busca, o meu sonho é que nós tivéssemos aí inclusão social de verdade da pessoa com deficiência. Um artista ou uma banda que seja a sua favorita? Olha, banda, eu gosto muito do U2. O U2 eu amo, é aquela banda que eu posso estar em qualquer lugar que se eu ouvir a música eu paro para escutar. E um artista, eu acho que eu gosto do Tom Cruise. Eu acho ele um ótimo artista. E um nome de uma pessoa que você detesta? Nossa, são muitos, viu, Thiago? São muitos. Eu não gosto do presidente da Coreia do Norte. Mas eu não sei o nome dele. É Kim Jong-un, eu acho. Pois é, eu não gosto dele. Um filme. Cada filme bom, mas o que me vem na cabeça aqui de imediato é um marcante, né? Que é Temple Grandin. Prato favorito. Carne. Uma bebida. Vinho. Uma comida que você detesta. Jiló. E por fim, frase favorita. A inclusão é um caminho sem volta. Tatiana, muito obrigado por você ter topado o convite e compartilhado tantas coisas sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, perspectivas sobre autismo e deficiência. Enfim, o espaço é teu para uma mensagem final que você quiser dizer para o público ou sobre até alguma questão que eu não toquei aqui durante esse episódio. Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer o convite, Thiago, para estar aqui. Eu acompanho a revista Autismo, já escrevi para a revista Autismo. O trabalho do Paiva é sensacional e ter você aí com o Paiva, eu acho que veio só agregar. Vocês estão todos de parabéns. Eu acho que a representatividade é importantíssima e você desempenha isso com muita excelência. Você está de parabéns. E a mensagem para todo mundo é o seguinte: nós não podemos, em tempos estranhos como os tempos em que estamos vivendo, nós não podemos permitir retrocessos, porque sim, nós já conquistamos na área dos direitos conquistamos muito, só que a gente está vivendo nesse momento tempos de retrocessos e a gente não pode de forma alguma permitir isso, porque a inclusão, ela é um caminho sem volta. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em junho. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.